Bom dia, boa tarde. Tivemos aqui uma partilha de belezura do Luiz, que um dia ele vai compartilhar ainda mais complementada para todos, completa. E para começarmos, seria muito bom a gente organizar a nossa dinâmica de grupo hoje, né? Quem poderia ser o guardião do tempo e o guardião das mãozinhas? Do tempo posso ser eu, tocar. Agradecida, Luiz. Então vamos acordar 5 minutos, tudo bem? Se precisarmos de mais, né? Só dá um alô. E quem poderia ser o nosso guardião ou guardiã das mãozinhas hoje? Mauro, Mauro, você não quer revezar um pouquinho comigo? Desde que você me ajude, como eu estou no celular, nem se aquelas mãozinhas que aparecem e somem, eu perco. Não, fica tranquila. Mas Então eu fico. Achei que você estava no computador. Pode deixar. Eu fico de guardião da mãozinha. Fica tranquilo. tá bem. Agradecida, Mauro. Bom dia, bem-vindo também. Bom, então vamos retomar a nossa organização, né? Na semana passada nós estávamos falando sobre a construção das avaliações, né? E nós estamos já há algumas semanas trabalhando essa questão, para inclusive fazer uma avaliação geral e trazer de cada localidade quais estão sendo as dificuldades, os problemas, como é que podem se encontrar soluções, né? E olha, já temos uma mãozinha levantada aqui, maravilha. Então a Daniela acho que quer compartilhar conosco aqui. Tudo bem, pessoal? Vocês estão me ouvindo? Sim, Então, antes de começarmos, né, a falar sobre avaliação, eu tenho uma questão para colocar aqui para o grupo e estou precisando de orientação. Eu dou aula em Votorantim e eu comecei um projeto com alunos do segundo ano. São crianças com idades entre 8 anos, alguns ainda não fizeram, mas a maioria já completou 8 anos. O que que acontece? Eu iniciei lá um projeto que é assim, eu iniciei muito aos poucos, porque é uma escola pública municipal, eles percebi que eles ficaram um pouco receosos, então eu estou indo muito devagar. Uma vez por semana vão os pais na escola e a gente desenvolve projeto que é chamado Pais na Escola, e dentro do projeto Pais na Escola, a gente realiza todo aquele planejamento, né, que a gente fez, entre pais e crianças, os nossos combinados e tal. O que que tem acontecido? Tem sido muito lindo nesse dia, e nesse dia tem reverberado em todos os outros dias. Então, eu tenho várias evidências de aprendizagem, vários momentos maravilhosos que eu preciso colocar lá no Classroom, e os pais abraçaram o projeto, eles têm ido, né, então são sempre 3 pais por sexta-feira, e tem sido maravilhoso, assim. Depois, se vocês me permitirem, eu posso compartilhar uma das experiências ou 2. Mas o que está acontecendo agora, nesse exato momento? Eu sou funcionária pública em Votorantim e eu também prestei concurso em Sorocaba. E eu fui chamada para dar aula em Sorocaba. Então, a minha ideia era conciliar com Votorantim. Só que não bateu o horário, eu vou ter que exonerar Votorantim. E aí, essa turma não será mais minha turma. E agora? Tipo, o que acontece? Eu vou ter que encerrar. Eu gostaria que alguém ficasse, continuasse o projeto, porque eu não queria nunca que o projeto fosse a minha pessoa levando o projeto adiante. Eu sempre quis que tivesse mais pessoas envolvidas, mas na escola só eu me envolvi, então a direção, a coordenação apoiaram, mas não puderam por questões de tempo, de outras demandas, eles não puderam mesmo. E os pais, eles vão, mas é muito alternado. Por exemplo, tem mãe
que pede licença no serviço para ir uma sexta-feira, daí outra mãe pede licença ou outro pai. Então, não é uma constância de toda sexta-feira os mesmos pais. Eu cheguei a conversar com alguém lá, tipo, se fosse outro professor fixo, se ele tivesse interesse em levar adiante o projeto, mas eles nem sabem se vai ser um professor fixo ou se vai ser eventual, se vai trocar de tempos em tempos. Então, assim, essa turma está nesse pé, assim, que eu queria colocar para vocês, o que será que vai acontecer. E como eu vou dar aula em Sorocaba e a escola pública também, eu gostaria de continuar participando do grupo, porque eu fui convidada por Votorantim, né? Mas eu gostaria de continuar, porque esse grupo tem sido maravilhoso e eu gostaria de levar adiante e, quem sabe, aplicar em Sorocaba. Mas eu estou expondo para vocês para ter um norte, o que fazer agora. Obrigada, Zizi. Então, Daniela, essas questões, elas muitas vezes acontecem, acho que eu já ouvi muitas e muitas vezes essas questões, né? Porque é justamente movimentação. Sugestões que tem sobre isso é você constituir um núcleo online, né? Você fazer uma construção online a qual você possa continuar com essas pessoas e marcar, por exemplo, uma movimentação que você possa ir de um mês ou que você possa organizar para manter o projeto quente, né? E que você possa realmente repassar para uma das pessoas que tenham essa assunção. Muitas vezes as pessoas podem não assumir de cara, mas se você faz essa questão de ir uma vez por mês e manter uma conversação, uma comunicação com os pais, com as crianças, né, com os aprendizes, você pode motivar para que o projeto continue. Uma outra sugestão também é que no local onde você está, você pode fazer um projeto de integração, ou seja, tentar ver se tem uma possibilidade de fazer uma extensão, para que você possa de tempo em tempo fazer essa movimentação e traga resultados, né? Porque normalmente é o que pergunta, mas qual vão ser os resultados? Os resultados são parcerias, os resultados são projetos em comuns, que você pode organizar de ciclos, ou alguma questão ligada no lugar onde você vai estar de leitura. Depende, assim, a estratégia que você utiliza. Por exemplo, tem alguns lugares que você pode fazer numa escola, como se uma construção de alfabetização, por exemplo. Estou trazendo algumas referências. Então, que tenha uma conexão de uma escola para outra, onde faça uma vez por mês essa parceria, que pode ser até online, com relação aos pais e mães e crianças, que falem utilizando leitura, utilizando livros, ou utilizando desenho, utilizando artes, ou seja, conforme o seu potencial local, tanto de onde você está, quanto o local onde você está indo também, que possa ter uma construção em comum. Isso também é uma possibilidade, até você preparar pessoas que assumam esse projeto e continuem com você também. Então, essas sugestões que eu teria, tá, com relação a essa construção. Muito obrigada. Bom, eu levantei a mãozinha e eu me chamei. Então, a minha dica, um complemento pequenininho aí, a Zizi falou muita coisa boa que deve ser feito, você acolher quem vai acolher a sua turma. Entendeu? Então, assim, talvez você consiga saber quem é que vai ficar com essa turma no semestre que vem. E aí, tipo, vem cá, amiguinha, peraí, deixa eu te contar o que acontece aqui. Aqui acontece assim, assim, assim. A pessoa vai ficar assim, tipo, não, mas eu vou estar junto com você, eu vou estar te dando apoio, eu vou te orientar, eu vou dizer o que você vai fazer. Então, só para eu completar, só um segundinho. Então, você cria esse vínculo com essa pessoa e deixa claro que isso acontece, isso é normal. Essa turma faz isso, já tem essa escala, ó, até o final do ano tem esses pais aqui, tal, 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 e acontece assim, assim, assim. A pessoa vai ficar de cabelo em pé, mas você acolhe ela e depois faz isso que a Zizi falou, né? Você pode integrar o fazer das crianças, de uma escola com a outra, tudo isso dá. Fala, Dani. É porque o meu receio é que eles não chamem um professor fixo para o meu cargo, eles só chamem no ano que vem para essa turma. Então,
o que aconteceria é eventual. Eventual é assim, vai uma professora hoje, outra amanhã, outra. Você entende? É porque, infelizmente, funciona assim lá. E eu já perguntei lá na Secretaria da Educação, porque eu queria me informar se eles vão chamar um professor fixo, ou seja, eles vão chamar alguém do concurso para assumir esse cargo, né? Que seria efetivo o nome aqui que se fala, ou eventual, que é aquele que fica indo, vem um professor um dia, outro dia, que vai desestruturar todo o trabalho, né? Vai prejudicar a turma em todo o sentido, mas eles não sabem dizer ainda o que vai ser feito. E assim, geralmente eles chamam eventual. Que situação. Zizi, Então, uma sugestão, Dani, normalmente, né, Daniela, é assim que acontece. A gente sabe que a realidade prática é o despreparo e a desorganização. Mas se você conseguir construir com essas pessoas o núcleo, manter o contato, né? Uma sugestão, fazer um grupo de WhatsApp, se não tiver, ou se já tiver, manter o contato e fazendo estágio de desenvolvimento, né? Dando ideias e mantendo, como a Tina colocou, pessoas que você sabe, por exemplo, os pais e as mães, eles são fixos, né? Boa tarde para quem está chegando, Jennifer, bem-vinda. Então, você pode manter essa construção com esses pais, mesmo que eles sejam não todos participem, os que participam, você pode combinar com eles, acordar, para manter a construção que está sendo feita. Mesmo que tenha uma pessoa que esteja chegando, aí a pessoa está chegando, porque quem está, está. Quem está chegando vai ser falado, olha, nós estamos fazendo isso, você pode complementar com, né, a construção que está sendo feita. Por isso que o núcleo, ele se forma por pessoas, escolas são pessoas. Se você conseguir 2 pessoas, 3 pessoas que já estão nessa construção, você sempre vai fazer com que, mesmo que fique rotativo, você tenha aquelas pessoas que mantêm a organização que está sendo feita. Então, hoje nós vamos fazer assim, né? E aí ela entra num complemento. É isso, assim, essa é a grande dificuldade, muitas vezes, da inovação. Mas até que isso é um lado bom, porque fica sempre inédito, né? Então, mantenha essa base. Eu tive uma ideia agora. Me surgiu uma ideia de conversar com esses pais que participam das reuniões e que sempre estão presentes no projeto Pais na Escola, oferecer para algum desses pais assumir, entre aspas, uma liderança, ou seja, vocês querem manter esse projeto? Porque, mesmo que seja professor eventual, eles podem pedir para a diretora de toda sexta-feira eles irem na escola. Só que aí precisa ser um pedido dos pais e precisa ser autorizado pela professora que vai assumir, né? Eu acho que a professora que vai assumir não impedir, mesmo que sendo eventual, ela não ia falar, ai, não quero isso, né? Acredito que não. Se não houver problema para quem for eventual, só que o duro é que nunca dá para saber que dia que essa pessoa eventual, que pessoa eventual que vai, que dia, porque fica assim, cada dia uma pessoa, não dá para saber. Daniela, uma das coisas que nós trabalhamos é a dinâmica de grupo. Na dinâmica de grupo tem as funções. Você pode organizar com esses pais para ter a função do pai que estiver participando, a mãe ou o pai estiver participando, assume manter a organização. E aí faz esse acordo com todos. Inclusive, é até mais importante que mães e pais estejam na escola. E isso pode ser feito também uma correlação com conselhos de mães e pais. Se não existir, é bom fazer. Se existir, ótimo, porque já reforça. E se faz o seguinte: quem estiver participando assume fazer essa movimentação de continuar essa organização como está sendo feita e até continuar esse desenvolvimento. E você acompanha para o WhatsApp, né? Observando quem está fazendo, quem que é o dia, relembrando, e a gente vai. É autonomia com responsabilidade. Nós vamos construindo com a pessoa até ela conseguir ter essa autonomia com responsabilidade plena do projeto que está sendo feito, né? Então, uma sugestão seria essa também. E isso é justamente a função. Quem está participando está na função. Aí você só precisa acordar com os pais, né, e as mães para estarem nessa função, para poderem manter o projeto. Se é um desejo da comunidade, um sonho, como você está colocando, e um potencial, então é importante que assumam, né? E isso é uma construção mesmo. Mas eu vejo que isso é uma boa ideia, com certeza. Excelente.
Obrigada, gente. Há uma última coisa, Daniela, se você quiser também colocar sobre a apresentação do que está sendo feito, é muito bem-vindo. A gente tinha até colocado aqui de trazer as evidências, porque são importantes para mostrar para as pessoas, inclusive, refletir como se constrói essas evidências, tá? Que você tinha colocado, se eu puder colocar sobre como está sendo, trazer as evidências, tá? É para isso mesmo também. A avaliação tem que se trazer o conteúdo para demonstrar justamente como funciona, tá? Só um Ah, complemento. eu gostaria de poder comentar, porque assim, eu nem sei se isso seria uma evidência ou não seria, porque eu fico meio perdida. Então, tem acontecido muitas coisas maravilhosas e eu não sei onde se encaixa na hora de. Por isso que eu não passei ainda também lá para o Classroom. Eu tenho muito conteúdo para passar, muito conteúdo, mas eu não sei como dividir, como falar sobre esses conteúdos, né? Vocês querem ouvir alguma das coisas assim? Algum dos exemplos? Então assim, o que que a gente tem feito? A gente tem partido sempre da vontade e do interesse das crianças, do que vai fazer naquele dia. Então a gente divide entre pais, por exemplo, são 3 pais por sexta-feira, então 3 pais, cada pai fica com 6 crianças, então a gente divide em grupos, cada pai com 6 crianças, e dentro desse conjunto de grupos, a gente pergunta para a criança se tem algum aprendizado, alguma coisa que ela tem vontade de, algo que ela queira aprender aquele dia, algo que ela queira desenvolver, e também alguma coisa que ela queira fazer naquele dia que não envolva aprendizagem formal, que seria ou português ou matemática, ou alguma dificuldade que ela tenha. Então, tem dia que as crianças falam assim: "Ah, eu gosto de videogame, gosto de brincar de videogame". A gente poderia pensar em algum jogo de videogame. Então, daí teve grupo que montou jogo de videogame, elaborou o pensamento, todo o pensamento de como ia ser esse jogo, quem eram os personagens do jogo, como que o jogo seria desenvolvido, né? E depois, no final, a gente faz um teatrinho de jogo de videogame. A gente encena como que seria esse jogo. Então, na prática, eles aprendem, porque é segundo ano, eles aprendem a escrever, porque eles têm que escrever o nome do jogo, os personagens, como que seria o jogo, eles escrevem. E eu tenho muitas crianças que têm dificuldade de escrever e que às vezes se recusam a escrever, que eu até acho que coloquei aqui em uma ocasião. E quando é para fazer esse tipo de atividade, eles fazem. E aí todos eles escrevem, exercitam a escrita e depois tem a parte da ensinação. Eu tenho tudo filmado, tenho tudo documentado por foto, tenho guardado todo o materialzinho deles. E tem sido lindo, porque tem a turma que escolhe língua portuguesa, tem a turma que escolhe matemática, tem turma que escolhe fazer festa, então escolheram uma festa de aniversário, daí eu dei massinha, fizeram toda a parte dos docinhos do aniversário, e aí fizeram cálculos, né, quantos convites seriam, e dentro desses convites, quantos doces teríamos que fazer para essas pessoas, então eles exercitaram a matemática, e temos exercitado muito também a questão de valores, de respeito, de, por exemplo, assim, ah, mas eu quero brincar de tal coisa, eu quero ser tal personagem. Daí o outro também quer ser aquele personagem, que como que nós vamos decidir? E eles têm trabalhado isso, e ontem foi mais um dia, foi muito bonito, porque uma menina começou a chorar, porque ela não aceitava que todo mundo queria fazer máscaras e brincar com máscaras. Porque eles quiseram ontem brincar de divertidamente, que agora a febre deles é o divertidamente. Então eles escolheram brincar de divertidamente e todo mundo quis fazer uma máscara do personagem e uma menina não quis e começou a chorar e não tinha o que fizesse, né? E a gente começou a trabalhar com ela essa questão, né? Que nem sempre você ganha, nem sempre a sua opinião vai ganhar, e mesmo assim a gente precisa aceitar quando a nossa opinião não venceu, né? E aí até que demorou para ela entender isso, e ela aceitar, daqui a pouco ela aceitou e foi lá e também fez. E ela compreendeu
que quando a gente vive em conjunto e as decisões são tomadas pela maioria, muitas vezes a gente também tem que ceder, também tem que aceitar, né? Então, assim, em muitos momentos, a gente atendeu nos grupos tudo o que cada um queria e ajuntou tudo. Só que dessa vez, a grande maioria, que na verdade só uma criança não queria, e aí ela aprendeu isso também. E foi muito bonito ver aprender a perder, né? Foi muito legal. Então, não sei se eu tenho tempo, mas só mais uma coisa. Um outro dia a gente criou uma livraria na sala de aula. Então a gente pegou todos os livrinhos da sala de aula, eles escolheram que livrinhos iriam entrar na livraria, eles escolheram quais os valores, os preços que cada livrinho ia ter. E depois um aluno teve a ideia de deixar um espaço na livraria para as crianças que quiserem, poderiam ler livros ali na livraria. Eles adoram ler livros, né? Então ele fez um cantinho para as crianças que comprassem o livro e quisessem ler. Então eles exercitaram, organização, eles exercitaram decisão de valores, depois eles compravam o livro, eles passavam no caixa, exercitaram preços, contas, troco, trabalhar com dinheiro e depois ainda puderam desfrutar do prazer da leitura. E o que acontece nesse dia? A gente ensinou qual comportamento numa livraria, porque não gostam, né, os donos da livraria que você chegue e vá folheando todos os livros assim, né? Quando tem os cantinhos de livro lá na livraria para ler, é muito bem organizado quando isso acontece. Eu sei que nesse dia eles aprenderam e eles foram indo assim com a mão para trás para ver os livros, observar os livros que eles queriam comprar, para poder comprar para depois ler. E aconteceu que teve um passeio, depois de um mês, teve um passeio escolar, que a gente foi para a biblioteca. Eu não precisei falar nada para eles, eu não falei. Daqui a pouco eu vejo todo mundo entrando na biblioteca com a mãozinha para trás, olhando os livros e a moça explicando lá as estantes e onde ficavam os livros, eles todos em silêncio com a mãozinha para trás, como se tivesse igualzinho a gente fez na livraria. E aí eu fiquei muito orgulhosa deles. Aí quando a moça falou em um determinado momento lá, podia tocar nos livros, que eram outros tipos de livros lá, né? Daí ela deixou, daí eles tocaram, mas com muita educação, não foi aquela coisa afobada de pegar e às vezes acontecia, né, antigamente de rasgar livro, né? E foi tão lindo de ver, então foi algo assim que eles puderam vivenciar na prática também. E tem sido lindo, tem sido maravilhoso. E é isso, são alguns dos exemplos, né? Muito exemplo, né? Mas são esses os principais, assim, que eu queria compartilhar hoje. Zizi? Então, Daniela, tem uma perguntinha do Luiz aqui, que eu tenho algumas questões. Ele perguntou qual idade tem essas crianças? Que idade elas têm? 8 anos, 7 e 8. Tá ótimo. Então, Daniela, muito boas suas colocações, é exatamente isso. Esse desenvolvimento que acontece do potencial da criança são os pontos que você coloca como a base de aprendizagem. Porque, como você descreveu muito bem, você descreveu tanto a parte da aprendizagem com relação a, né, exemplificar as disciplinas, né? Você colocou crianças que não sabiam escrever, começaram a se esforçar para poder escrever, porque elas tinham uma motivação e um interesse em desenvolver a escrita, elas não estavam obrigadas a escrever de uma escrita que elas não reconheciam como delas, porque tinha significado, né? Você colocou muito bem também essa questão, que não, nós aqui trabalhamos muito isso, né, com relação às assembleias, de não ter a maioria, não é pelo voto da maioria, mas é importante que quando todos têm uma construção em conjunto, todos vivenciem, porque, claro, você nem sempre vai conseguir, mesmo conversando com todos, tem que se passar pela vivência, né? Então, ter essa maturidade de lidar com a frustração, que nós sabemos que hoje em dia as grandes dificuldades das crianças e dos jovens, uma é a ansiedade. A ansiedade, ela está uma crise humana, né? Até pela questão das TICs, né, tecnologias da informação e comunicação, infelizmente, artificial, e, né, nada contra a tecnologia, mas a má utilização dela leva justamente a essas ansiedades, né? E também a questão de prova, nota, né? Você tem que se provar e ter uma nota alta, você tem que competir.
tudo está na base da competição e do controle. Leva muito a essa ansiedade de ser o melhor. Então, justamente, aprender que tem momentos que você precisa estar com o outro, mais do que você querer vivenciar o que você quer, é estar com o outro, isso é uma evidência clara dessa construção de aprendizagem. E em um outro momento também, importante demonstrar para ela que ela pode ter a criatividade de construir a máscara dela, mesmo que seja o próprio rosto. No caso, ela fez isso, né? Ela chorou. Então, ela mostrou também o processo dela que ela estava vivenciando. E isso é muito bom que vocês aceitaram isso. Porque, normalmente, quando uma criança chora ou quando ela demonstra a frustração dela, é tirado esse momento dela, para que ela pare de chorar, para que ela não demonstre. E é importante ela demonstrar. E perguntar para ela por que ela está vivenciando isso. O que ela está aprendendo com essa construção de cooperação. Mas, pelo que eu vi, você está com a mãozinha levantada, tem algum complemento? Seria só para reforçar que, assim, ela não estava acostumada com essa dinâmica de maioria, porque todas as sextas-feiras eles decidem em conjunto, então todo mundo fala um pouco da sua ideia e a gente coloca todas as ideias de todos e adapta em uma coisa só. Então a gente ouve o que todo mundo quer e aí faz o que todo mundo quer. E a gente adapta, né? Então, tipo assim, o menino quer brincar de videogame, a menina quer ser bailarina, não sei. A gente coloca os personagens de cada um dentro de um videogame, por exemplo, ou dentro de um. Então, a gente coloca tudo que todo mundo quer na mesma coisa, para chegar num aprendizado em comum daquilo que eles pediram também. Então, ela não estava acostumada a não ter a voz dela ouvida também. E ela também queria ser atendida no anseio dela. Só que desta vez a gente trabalhou diferente, a gente trabalhou num conjunto todo, da sala toda, porque a grande maioria, tipo, só ela realmente não queria isso. Então a gente decidiu pela maioria nesse caso. E ela não sabia, não soube lidar com isso, né? Então foi um momento muito importante dela e para outros também ali, que às vezes é porque deu certo que eles foram atendidos, então eles não choraram, mas talvez algum outro não fosse atendido, se fosse diferente. Então serviu para todos essa reflexão de ontem, foi muito especial. Zizi. Uma sugestão que eu teria, Daniela, que esse é o primeiro estágio, né? Quando nós falamos assim, de organizar tudo que todos escolheram para poder fazer com que todos vivenciem aquilo que escolheram e tenham sua voz ouvida. E tem esse estágio também que é necessário o aprendizado quando a sua voz não é ouvida, o que você faz? Você precisa também aprender a cooperar em conjunto quando a sua voz não é ouvida, para em outro momento ela ser, certo? Então, a autonomia com responsabilidade. Tem momentos que nossa voz é ouvida, tem momentos que nós vamos ter a responsabilidade de ouvir os outros também. Então, tem essa construção em conjunto. Mas uma sugestão para uma etapa um pouco mais avançada é fazer com que eles definam o que vai ser. Eles peguem o que eles escolheram e eles definam esse acorde como eles vão colocar em prática essas questões. Porque existem as fases de desenvolvimento. A primeira fase é nós demonstrarmos como fazer essa possibilidade. Então, nós referenciamos. Mas numa fase de desenvolvimento, a qual as crianças já começam a ter mais autonomia com responsabilidade, elas já começam a escolher e se organizar. Por exemplo, tem várias ideias. Como vocês vão colocar essas ideias em prática e como vocês vão assumir essa construção em prática? Eu sei que isso tem que primeiro ser aprendido, como você muito bem colocou, e demonstrou para elas como lidar com esse conflito. Porque justamente no momento que você quer uma coisa e as crianças querem outra, enquanto todo mundo quer a mesma coisa, tá ótimo. Mas quando começa a não querer a mesma coisa, começam os conflitos, e como nós conversamos e nos comunicamos para acordar como vai ser. Então, por exemplo, num estágio um pouco mais avançado, as crianças começam a conversar e decidir o quê? Quem vai fazer o que hoje? Então, vamos fazer assim? Hoje a minha ideia vai ser, amanhã ou no próximo encontro, pode ser a sua ideia? E aí elas, depois até de um estágio, elas fazem escala, sabe? Olha, segunda ou na sexta dessa semana, a minha ideia é que vai fazer, e vamos fazer juntos, certo? Só que sim, só que a gente tem que fazer tudo igual? Não.
A gente pode fazer da forma como a gente quer, por exemplo, das máscaras. A máscara pode ser uma atuação, a máscara pode ser um desenho, a máscara pode ser uma escrita, ou seja, elas vão começando a desenvolver, mesmo que seja a mesma construção, formas diferentes de poder expressar aquilo que elas estão querendo fazer naquele momento. Então, isso é uma evidência de aprendizagem. É muito importante isso que você fez do teatrinho, ou dar uma ideia de trazer um teatro, ou uma música, ou construir um projeto, ou trazer uma oficina, ou fazer uma pesquisa. Isso é que necessita para evidência de aprendizagem, porque não adianta só a vivência sem você ter uma síntese dela, uma conclusão dela. Porque mesmo o nosso cérebro, ele funciona assim. Nós não pegamos uma coisa aleatória e deixamos aleatório. Ela fecha o circuito. Ou seja, você tem algum aprendizado com aquilo. E ele precisa ser evidenciado para trazer justamente isso. Uma sugestão também é o feedback. Sempre trazemos essa questão do fechar, a reunião pergunta: o que vocês aprenderam hoje? Ou o que vocês viram de interessante? Ou o que vocês acharam legal? O que vocês acharam bom e acharam ruim? Tudo isso ajuda a criança a trazer o que ela aprendeu. Depois de um tempo, ela já começa a dar esse feedback, como você colocou, né, Daniela? Já chega e fala: hoje eu aprendi que eu preciso ouvir os outros também. Nem sempre a minha ideia vai ser a ideia que vai acontecer. E tá tudo bem nisso, né? Sim. Em todo final da aula, a gente faz isso. A gente faz a reunião para cada um colocar o que achou de como foi esse dia. A gente faz isso. E uma outra coisa, a gente formou uma bandinha na escola por causa dessas experiências e a gente já se apresentou para a escola. Porque uma das coisas que a gente descobriu nessas sextas-feiras é que eles gostavam muito de música. E aí eles gostavam de tocar. E daí a gente pegou latinha reciclada, assim, e pega com lápis mesmo deles, de cor, e fez uma bandinha de bateria. A gente toca, então a gente tocou, a gente tem uma música do Palavra Cantada que é maravilhosa, que é a música Pomar, que ela se encaixa muito bem, e a gente fez uma bandinha e se apresentou para a escola, e foi bem legal. Vivi? Que maravilha, Daniela, é isso mesmo. Essa construção conforme o interesse da criança, vão se desenvolvendo os projetos, e nesses projetos a fundamentação da aprendizagem. Então, seria muito bom você colocar no Google Sala de Aula também, você escrever sobre, porque essa construção de projeto e evidenciando como as crianças desenvolveram essa aprendizagem, ela é importante para mostrar que é possível trabalhar por projetos. A Tina, inclusive, tem até umas sátiras com relação a isso, porque ela já fez alguns cursos e trabalhos que perguntou para as pessoas, né? Porque normalmente você fala que trabalhar por projeto, fala, não, mas não trabalha as disciplinas. Só que se você pensar com um projeto, o que falta de aprendizagem, né? Não falta, é possível fazer toda a construção. Inclusive, se a Tina um dia puder trazer essa referência sobre essa questão de projeto aqui, seria muito bom também para ver como funcionam esses estágios, né? E as perguntinhas que podem ser feitas para as pessoas que têm dificuldade de entender como a aprendizagem por projetos é essencial. E outra, não falta nada. É só você aprender a ter o olhar, que é o que você colocou muito bem, Daniela. É você ter o olhar onde a aprendizagem está na vivência, na prática, e ela se desenvolve na correlação com as disciplinas. Aí vem a transdisciplinaridade, interdisciplinaridade, né, multidisciplinaridade, e normalmente as pessoas têm essa dificuldade de perceber que a aprendizagem é sistêmica, contínua e vivencial. Ela não está desconectada da sua prática, né? Então, muito bom. Por favor, coloque, traga, sim, essas evidências, são muito importantes. Se algum dia você quiser trazer também as mães e pais aqui, para se colocarem, ajudar a fortalecer o projeto, as crianças, se os pais e as mães quiserem trazer também, para que elas possam falar também, né, se desenvolver, também é muito bem-vindo, porque isso mostra para as pessoas esse estágio de desenvolvimento. E você também, uma sugestão, nos materiais que tem no núcleo de avaliação, né, o núcleo documental, utilizar alguns materiais para você perceber quais são a lista de verificação, por exemplo, do tutor. O que você poderia fazer para verificar o que o tutor, no caso os pais ou o projeto, precisa fazer para, inclusive, avançar? Como esses estágios que eu estou colocando para você também. Então, primeiro, você está dando referência.
Até quando você vai dar essa referência? Depois as crianças vão assumindo essa referência. E aí você evidencia esse estágio. Primeiro eu dei as referências, mostrei para as crianças como funcionam os conflitos e como com os pais, que é importante que todos sejam ouvidos, trabalhamos o valor da empatia, trabalhamos o valor do respeito, no momento que você possibilita que o outro vivencie aquilo que ele escolheu em grupo, e ao mesmo tempo também todos nós vivenciamos, e agora, a partir de um outro momento, já se usa o valor da criatividade para que as crianças desenvolvam como desenvolver a respeito, como desenvolver a empatia. Então, você consegue, assim, evidenciar como desenvolveu esse núcleo, certo? Então, uma sugestão também para poder aprofundar os estágios, né? A gente pensa, nossa, próximos estágios. Obrigada. Agradecida, tá, Daniela? Muito boas colocações. Se alguém tiver Obrigada, também gente. sugestão, né, para colocar para a Daniela, ou algum ponto que já está desenvolvendo e ver que é importante também. Hoje, acho que nós estamos mais caladinhos, né? Está chegando, pelo menos no Brasil, está chegando perto das férias, acho que os professores estão mais sobrecarregados do que tudo, né? Mas em Portugal ainda não é outra época, né? Bom, acredito, Daniela, que por hora, né, não tem nenhuma outra questão. E aí eu gostaria de perguntar, então, para todos, se gostariam de trazer uma questão de dificuldade que está tendo, ou sobre evidência de aprendizagem, ou sobre avaliação, ou sobre outra questão também desse desenvolvimento da abordagem e percepção da aprendizagem, que isso é uma questão que é trabalhada na avaliação, né? Como é que nós percebemos que a aprendizagem está ocorrendo? Como é que nós demonstramos que a aprendizagem está ocorrendo? Então, justamente esses indicadores, né, eles ajudam a fazer esse desdobramento de um material. Ana? Oi, olá a todos, conseguem ouvir-me? Sim. Bom dia, boa tarde. Tenho aqui uma questão em relação aos estados de desenvolvimento que estavas a falar, Zizi, a base teórica, em que é que me posso basear ou que referências é que posso procurar, até porque noto ainda uma dificuldade, essencialmente é isso, na demonstração para pessoas que ainda não estejam muito dentro deste paradigma de o que é que de facto estamos a observar, não é? Quando faço os registros de aprendizagem do Noah, por exemplo, e ainda no outro dia tive uma reunião no agrupamento onde falava disso, de quando ele está a cozinhar, eu estou a ver não só a parte da matemática, das medidas, etc., como estou a ver a parte dos valores, da autonomia, da responsabilidade, como estou a ver, sei lá, a leitura, se estivermos a ler um livro de receitas, portanto, e os professores do agrupamento estavam a olhar para mim como se eu estivesse a falar chinês. E, portanto, queria trazer-lhes algumas bases referenciais e alguns nomes, digamos assim, para eles poderem estudar. Eles provavelmente, espero eu, conhecem Piaget, mas ir um bocadinho além disso. Obrigada. Luiz? Sim, eu vou aproveitar, porque a Ana tocou num ponto que para mim é a chave de tudo na escola pública, que é a tradição enorme de treino que os professores têm em verificar as aprendizagens apenas em certos momentos definidos no tempo e com critérios muito apertados e muitas vezes muito uniformes entre toda a escola. Esta é a grande dificuldade que eu sinto quando explico o projeto às pessoas. Como é que eu vejo que as crianças aprenderam quando estão em momentos informais ou quando não estão a fazer uma coisa que o professor
definiu à partida e que está formatada para todos. Quando as pessoas se libertarem deste estigma e perceberem que as crianças têm que ser normais, desculpem o termo, têm que ser normais à frente do professor para demonstrarem o seu desempenho, então tudo muda. Mas é preciso ir por aí. Quando os professores conseguirem perceber que até numa festa de anos, ou numa visita de estudo, ou numa ida à piscina, eles conseguem perceber aprendizagens, tudo muda. Tudo muda. Uma sugestão que eu teria sobre essa questão, eu sei que o Luiz trouxe como uma reflexão, né? Porque estamos construindo várias formas de fazer, porque inovação é isso, é difícil você demonstrar, por incrível que pareça, o que está ocorrendo, porque as pessoas estão muito ligadas ao resultado e ao produto. E resultado e produto, normalmente você só vê a pessoa um corredor, você vê só ela ganhando o prêmio. Mas tudo que ela teve que aprender nesse processo até chegar e ganhar o prêmio ou não ganhar, ou acertar a linha de chegada, foi todo um preparo que ela teve, foi toda uma aprendizagem que ela teve. É que nós, infelizmente, temos formatados como avaliação o resultado da competição. Ou seja, se você foi bem naquela competição, quer dizer que você teve um bom trabalho e treinamento. Só que a realidade não é essa. A realidade é que o nosso preparo para poder chegar na linha de chegada é que importa. Não se chegou o primeiro, ou segundo, ou terceiro, porque cada um tem o seu tempo. Então, essa desconstrução que a Jennifer colocou muito bem aqui, ela está correlacionada justamente a esse preparo. E é muito importante que todos nós aqui construímos conforme a nossa localidade. Isso, Jennifer, está no processo, exatamente. O processo é que evidencia a aprendizagem e não a resultante, porque é no processo que você consegue ver o que você está aprendendo. É resultante de você saber algo, responder uma questão no tempo, não quer dizer que você aprendeu. E, infelizmente, foi feito dessa forma porque isso é imagem de fábrica. Com objetos, você consegue fazer assim. Se um objeto chegou no seu produto, então, tudo bem, mas o ser humano não é um objeto. Ele é muito mais complexo e integral e ele precisa ser visto no seu processamento, né? Então, nisso, nós construímos alguns materiais que demonstrem isso. Então, se você está com a sua criança e a criança ela está aprendendo a lavar louça, se ela está conseguindo já perceber o prato, se ele está limpo, se ele está sujo, se ela consegue passar a esponja, se ela tem esse desenvolvimento psicomotor, isso é uma evidência de aprendizagem. Ela aprender a lavar a louça por ela e o nível de autonomia que ela tem para isso, ou seja, ela consegue pegar panelas, tem os estágios de desenvolvimento, ela começa com copo, com prato, depois ela passa para panela, depois ela já consegue inclusive limpar a pia, então ela vai começando a ter esse entendimento de tudo que precisa fazer. Esse desenvolvimento de estágio é muito importante, e essa valorização dessa autonomia, né? Mas vou repassar, depois eu retorno nessa questão. Luiz? Zizi, Tina, obrigado. Só para complementar, que quando eu tento ajudar os meus professores, eu digo sempre assim, tenho que passar mais tempo a observar e menos tempo a falar. Porque se eu falo para as crianças com a intenção de transmitir a matéria, não tenho tempo nem condições de observar a criança. Não é? Eu, quando dava aula, infelizmente eu também dei aula, depois mudei, mas também dei aula. Houve um momento em que eu percebi que se eu colocar as crianças sem instrução nenhuma, observando elas a brincar, eu vou tirar muita ilação daquilo que tenho que fazer com elas e das formas como elas se autorregulam e da forma como elas se organizam. Então, os professores têm que passar mais tempo observando e menos tempo falando. Era isto. Muito bom, Luiz. Você colocou justamente uma das evidências que são importantes serem construídas pelos tutores nos indicadores. Então, o tutor ele precisa, né, o professor, observar para poder ver como aquele grupo está se organizando. Não é nós entrarmos para tirarmos o conflito, é percebermos como as crianças estão desenvolvendo a conversação sobre aquele
conflito. E se há necessidade de intervenção, nós intervimos. Por exemplo, se entra numa agressão, numa violência, numa situação mais séria, nós trazemos para perguntar para eles, né? O que vocês gostariam de fazer frente a isso? Aconteceu uma situação, vou contar um caso, que os causos ajudam, né? A trazer uma reflexão sobre isso. Tiveram algumas crianças que elas começaram a se estapear, literalmente. Elas não se entenderam, uma pegou o brinquedo da outra, e aí se estapearam, bateram uma na outra e não conseguiam se resolver, e as outras crianças ficaram perguntando o que fazer, e aí teve que ter uma intervenção porque elas não conseguiram sair daquele estágio. Então, foi reunidas as crianças e perguntado para elas, o que vocês gostariam de fazer frente a isso? Tem uma criança que bateu na outra e uma dizia que era culpa da outra. Aí as crianças conversaram entre si, né? Falaram, não, a gente, eles têm que se entender, vamos dar um jeito, se abraça e resolve, né? Aí as crianças não queriam se abraçar. Não, a gente não quer se abraçar, a gente não quer resolver, a gente está com raiva da outra e a gente não vai falar mais uma com a outra. Aí as crianças conversaram, mas se vocês não falarem umas com as outras, como é que a gente vai fazer o nosso grupo? Porque vai ficar faltando vocês duas não falando, não tem como. Aí elas definiram que uma pessoa ia falar pela criança, para as duas poderem se comunicar, uma ia utilizar outra criança para falar. Aí a outra criança falou, eu não aceito isso, eu não quero fazer isso, vocês têm que se falar umas com as outras. Então vamos resolver essa questão. O que a gente pode fazer para diminuir esse conflito? Aí elas conversaram, deram várias ideias, até que elas chegaram na seguinte questão. Elas falaram assim, eu não quero mais que você me bata. Aí a outra falou, também não quero que você me bata mais. Aí as duas falaram, então tá bom, nós vamos acordar que não vamos mais bater uma na outra? Vamos. E aí elas conseguiram resolver o conflito. Mas teve todo um processamento para que isso pudesse acontecer. O que teve intervenção do tutor foi solicitar que as crianças sentassem e conversassem umas com as outras para elas poderem trazer o processamento da dificuldade que elas estavam tendo. Luiz? Cá estou eu outra vez, para complementar o que a Zizi estava a dizer, porque o que a Zizi estava a falar é algo que eu noto aqui, não tanto nos tutores, porque eles já fizeram essa aprendizagem, mas nos auxiliares de educação, naqueles que lidam com as crianças, muitas vezes nas suas brincadeiras e nos recreios. O que eu noto é que eles, ao tentarem resolver um conflito, criam conflitos sucessivos. Porquê? Porque tentam criar um conflito na zona em que as crianças ainda estão excitadas, por assim dizer, em que não entraram em calma, em que não conseguem raciocinar, ok? E então não conseguem diluir o conflito porque estão a pedir às crianças que tomem consciência de uma coisa que eles no momento não conseguem tomar. Porquê? Porque ainda estão zangados, porque ainda estão em conflito com elas próprias ou com o outro. Temos que trabalhar muito isso aqui, porque a questão da tranquilidade também se consegue por aí. Obrigado, Luizinho. Era isso mesmo que precisávamos ouvir. Eu vi que o Wellington tinha levantado a mãozinha. Wellington, você gostaria de se colocar? Eu não sei, acho que ele caiu. Ele levantou a mãozinha e caiu. Então, era isso mesmo, Luiz. É nesse sentido, para exemplificar que quando nós deixamos as crianças se resolverem, damos essa permissão, o estágio de processamento que elas estão vivenciando ocorre. E se nós tentamos intervir, isso acontece muito. Teve uma situação, inclusive, Luiz, que você me lembrou, que traz essa referência, que teve um aprendiz de tutor, um monitor, que ele chegou e falou assim, vocês não devem brigar. E as crianças olharam e falaram, mas nós não estamos brigando, nós estamos conversando. E aí as crianças se irritaram com o monitor, por quê? Porque o monitor estava vendo que elas estavam brigando, mas elas ainda estavam no processamento de entendimento do que era briga. Então, naquele momento que as crianças acharam que estavam brigando, ficou um estigma, né? Tipo, vocês estão brigando. E depois as crianças deram feedback para o monitor falando assim, nós percebemos que estávamos brigando no momento que nós vimos que aquilo estava ruim para nós. Mas quando você disse que era briga, nós não tínhamos entendido que isso era briga. Aí teve até uma criança bem de 2 aninhos que estava ouvindo a situação e falou,
isso é briga? O que é briga? Aí ela trouxe a referência de entendimento de que era. Aí ela falou, eu entendi que briga é quando as pessoas ficam com raiva, ficam bravas umas com as outras. Então, para perceber como funciona, porque é construção de valores, né? Tá tendo um desenvolvimento de relação humana, onde o processamento dessas relações ocorre numa construção de acordo que precisa ser encontrada uma solução. Mas nós não trazemos a solução. A solução é construída em grupo e pelo grupo que está vivenciando aquele estágio. E nós complementamos esse grupo numa visão que nós podemos ajudar na intervenção, se essa intervenção é solicitada. Porque normalmente é quando as crianças entram num processo que elas não conseguem mais se resolver. Elas começam a entrar numa violência que ou bater uma na outra, sem conversar, e trazer a conversa entre elas é importante. Aí é o momento. Vamos conversar? Né? Mas esse complemento. Agradecida, Luiz, muito boa essa questão também. Ana? Trago o reforço do pedido de referências ainda para os estados de desenvolvimento, mas também uma outra questão que aconteceu há uns dias atrás. Eu fui participar numa dinâmica com o grupo onde o NOA está incluído, ali na Escola da Floresta, e era uma dinâmica de filosofia, no fundo, em que estávamos a falar dos dilemas éticos e super interessante. E aconteceu uma coisa muito interessante e muito de uma riqueza enorme naquele momento, que foi, na verdade, desviou um bocado o assunto para aquilo, lá está, que a pessoa que ia dinamizar a atividade tinha planeado, mas ela entrou lindamente bem nesse desvio, porque uma das crianças que tem várias vezes comportamentos altamente disruptivos para o grupo, estava muito numa ótica de gozar e de desafiar, e disse à própria tutora que estava na altura a dinamizar a atividade que ela se devia ir embora e tal, porque tinha óculos, e depois criou-se também ali toda uma conversa à volta da questão de porque é que uma pessoa que tem óculos não há de fazer parte, se faz parte, se não faz. Depois as crianças propuseram fazer uma votação, quem é que concordava com a regra de não poder fazer parte quem tem óculos, e fizeram uma votação, etc. Mas eu estava a observar aquilo e estava a pensar no desafio também que é, enquanto adulto ou enquanto crianças, o gerir quando há uma pessoa, seja ela adulta ou criança, que é tão disruptiva e que não está com vontade de colaborar, que não está com vontade de entrar nesta colaboração, e, portanto, ou que está sempre a mandar piadas. Normalmente nos adultos é mais pelo que manda as piadas ou que tenta fazer palhaçadas. Aqui era mais neste sentido de vou ser disruptivo, vou desafiar, vou puxar a corda a ver até onde é que ela vai. E foi tudo conduzido com conversa, mas pela observação estava a ver também que houve muita intervenção dos adultos, no sentido das perguntas que iam surgindo, porque da parte das crianças também já há um bocado aquele, pronto, lá está. Mais uma vez, este comportamento da parte daquela criança em particular, e então fiquei nesta questão de onde é que está, ou como é que se define, e acho que nem sempre não há uma fórmula só, este deixar avançar ou cortar ali as piadas, lá está, ou este comportamento disruptivo. Pronto, eram essas duas questões. Vivi? Eu sei que o nosso tempo fechou, só vou solicitar se a gente puder fechar só essa questão de 5 minutinhos, o máximo, para a gente fechar, se possível, para quem puder. E eu daria a sugestão, Ana, de trabalhar a responsabilidade. Quando a criança ela é desafiadora, é porque ela precisa se expandir, ela tem essa busca por expansão. Nem sempre essa busca por expansão é feita da melhor forma.
muitas vezes a criança que busca se expandir e ela não tem boas construções de valores, ela tende a agredir, ela tende a chamar um, chamar outro, ela quer mostrar que ela sabe. Então, a responsabilidade ajuda muito nessa construção. Então, se essa criança ela está com essa dificuldade, ela pode ser responsável, por exemplo, para levantar quais são as dificuldades. Ela pode ser responsável para dar retornos, ela pode se tornar um monitor para estar junto. Teve uma criança em um dos projetos que ela fazia bullying e não tinha o que fazer. Toda criança que chegava, ela dava um nome. Então, um nome assim, se a pessoa tinha um nariz maior, era o narigudo, se tinha óculos, era o quatro olhos, já sempre tinha algum apelido. Então, como, né, as crianças já sabiam e elas também falavam isso, elas diziam assim, ele está fazendo isso de novo, a gente nem vai falar mais nada. Mas, quando aí a intervenção do tutor fala, então tudo bem, você vai ser um monitor, então, de fazer a percepção de todos que chegam, para fazer um repasse sobre tudo o que acontece. Então, ao invés de você chegar e colocar 4 olhos, você vai chegar e contar para a pessoa tudo o que está acontecendo para ela ser bem-vinda. Você vai ser o recepcionista. Então, ela ficou junto com o tutor sendo recepcionista. E mudou muito o comportamento. Porque a partir do momento que ela teve a responsabilidade de agir junto e com alguma função que ela se sentia vista, que ela se sentia ouvida, ela começou a parar de trabalhar o bullying e começar a trabalhar a comunicação de uma responsabilidade que ela tenha. E quando ela fez o bullying um dia com relação a essa questão, foi trazido para ela o quê? Mas você não é recepção? Você não tem essa função? Agora você vai estar recepcionando a pessoa para que ela entre dessa forma? Aí a criança falou, eu acho que eu cometi um erro, né? Eu preciso realmente tratar de outra forma. Ela mesma começou a perceber que não era essa a forma, né? Então, assim, uma sugestão é dar mais responsabilidade e dar atenção para que ela se desenvolva melhor e não pior. Porque a gente tem a tendência de quando uma criança, um jovem, ou mesmo um adulto é violento, é que com adulto é um pouco mais complicado, nós sabemos. Mas com o jovem e a criança, você dá mais responsabilidade e traz junto para que a pessoa possa desenvolver o potencial. Porque quer dizer que ela quer interagir. Com adulto, aí já precisa construir um grupo inteiro ajudando, né? Falando, por favor, vamos trabalhar esse respeito, né? Onde que está dando feedback. Normalmente nós damos a sugestão de dar feedback para os adultos, quando há alguma violência, alguma agressão, alguma questão. Mas com os jovens e as crianças, esse trabalho de dar a responsabilidade ajuda bastante também. E até combinar. Qual a responsabilidade que essa criança pode assumir com as próprias crianças? Foi feita essa pergunta. O que vocês veem que essa criança pode assumir para ela poder se responsabilizar por aquilo que ela está fazendo? Aí deram ideias mil. Deram ideia de a criança ser guardiã, por exemplo, da boa palavra, que era toda vez que a criança falasse uma palavra ruim, ela teria que falar uma palavra boa. Então, toda vez que ela fizesse uma ação ruim, ela tinha que fazer uma ação boa. Aí todo mundo parava e virava para ela. Tá bom, você chamou de 4 olhos, agora o que você vai dizer? Aí a criança, tá bom, você é lindo. Aí dizer que o 4 horas era lindo, por exemplo. Então, para reverter esse valor negativo para o positivo. Uma sugestão também. E respondendo à última questão, sugestão de fazer um portfólio demonstrativo, Ana, para poder mostrar para as pessoas como funciona. E assim, se você tiver uma base de artes, tem pessoas que estão fazendo tutoria, fazendo, sabe, tipo bonequinhos e demonstrando algumas diferenciações, como uma questão simples. Uma criança conseguir colocar um tênis é uma construção de aprendizagem ou não? Né? Até a Tina, a gente estava nessa conversação, nós vamos trazer algumas reflexões em breve no Instagram sobre isso também, para poder demonstrar para as pessoas que você conseguir ter autonomia e fazer as coisas é uma evidência de aprendizagem. E quando você tem essa dificuldade ela vai acarretar nas disciplinas, porque nós não somos seres separados, nós somos seres integrais. Então, né, uma sugestão é isso, mas acabou o nosso tempo também, desculpem ter colocado tantas questões, era só para complementar, até perguntar se teriam mais algum ponto, espero ter ajudado também, Ana, para trazer algumas ideias. Tudo certo, então? Agradecida, então, a todos, a todas. Tragam mais questões na próxima semana. Vamos desenvolver, porque nós nos ajudamos aqui a construir
bons materiais, né, de comunidade de aprendizagem. Um grande abraço a todas e a todos. Obrigado. Muito bom Abraço. hoje. Tchau, tchau. Tchau, tchau.